noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da série Jornada ESG. Jornada ESG, que é patrocinado pela TV Ondas Play, a TV que aqui você vê o que você quer ver, um dos streams mais famosos, que mais cresce no Brasil atualmente. Conseguimos atingir 192 países, graças a Deus, levando informação, cultura, diversão e uma grade de apresentações as mais variadas possíveis. E você agora participa do Jornada ESG. Aqui embaixo tem o nosso WhatsApp, que você pode fazer perguntas, pode gravar um vídeo, preferência com o telefone deitado, de até 15 segundos, fazendo a sua pergunta. A gente vai colocar aqui, não vamos conseguir colocar todas, mas vamos fazer todo o possível para que todos possam participar. E como a gente faz em todo o início de programa, é bom a gente esclarecer o que não é o ESG. O ESG não é o compliance, o ESG não é sustentabilidade, nada disso. O ESG é o guia da avaliação de risco do negócio, começando pelas empresas, pelos grandes bancos, né, as grandes casas de investimento pelo mundo, e chega até hoje às empresas limitadas, SAs, e muitas vezes até autarquias e fundações. Como nós vimos aqui lá atrás, no mês passado, a nossa amiga Gildenora, que é a presidente do Conselho de Administração da Fundação Cefaz, aplicando o ESG dentro de uma fundação, para vocês verem como isso já se espalhou de uma forma que fica completamente comprovado que não se trata de uma moda, não se trata de uma norma nova, nada disso. ESG é, com certeza, o modus operandi do século XXI. Ou você está dentro, ou você está fora. Não vai haver muito espaço para esse tipo de situação. E hoje nós vamos falar do G do ESG, que é justamente a governança. Eu começo destacando que governança, a gente pode falar aqui, dar uma tese de mestrado, talvez até uma de doutorado, sobre o que é a governança. De uma forma muito simples, a governança é o sistema formado pelos princípios, regras, valores, estruturas e processos pelos quais as organizações são monitoradas e são doutrinadas para serem executadas, sempre objetivando a geração de valor sustentável. Então, essa é uma forma muito simples de explicar o que é a governança. Importante destacar que o foco da governança é o balizamento das ações, das atuações dos agentes de governança, sejam eles dos mais variados tipos, e guardando-se o equilíbrio de armas, ou seja, o equilíbrio de forças e de interesses nesse processo. Tá? Modernamente, saiu agora nas últimas semanas, se não me engano, no princípio de agosto, a 6ª edição do Guia de Governança Corporativa do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC, que, com algumas novidades, um guia muito bem feito, parabéns a todos que participaram do processo. E ele traz, além dos 4 princípios que existiam antes, né, integridade, transparência, equidade e accountability, seria responsabilização, de uma forma assim grosseira, porque não tem uma palavra adequada para isso ainda, ele traz um outro princípio, que é justamente o de sustentabilidade, onde o foco é a viabilidade econômico-financeira de um projeto, de forma que a interdependência dele com a sociedade fique patente, fique clara. Então, mais uma evidência de que a questão ESG/sustentabilidade não é uma chuva de verão, não é alguma coisa que está na moda e vai passar. Não vai. Se você pensa assim, você está redondamente enganado. E você vai ver nos programas que nós fizemos, nesse e nos outros que virão, comprovações inequívocas de que isso não vai acontecer. ESG é o modus operandi do século XXI. Eu trago aqui alguns dados interessantes da EY, né, que é a Ernst Young, um estudo que chama-se Prioridade dos Conselhos de Administração para 2023, nas Américas. O que é isso? Eles fazem um estudo a cada ano e verificam quais são as prioridades que as empresas, que os conselhos de administração focam a cada ano. Então, em 2021, nós tivemos gestão de risco, planejamento estratégico, remuneração e outros mais resultados. Né? 2022, repetiram-se alguns deles e aparece pela primeira vez cultura e
propósito. Exatamente assim, cultura e propósito, dentro de uma agenda do Conselho de Administração. Então, 2022, lembrando, a gente estava saindo de pandemia. Então, isso tem uma relação umbilical com pessoas. Em 2023, o guia também saiu, mostrando qual seria o foco dos conselhos para esse ano. E aí temos condições econômicas, como não poderia deixar de ser advindo de uma pandemia da magnitude que foi, estratégia de disposição de capital, né, de captação, inovação, e aí os dois que chamam muito a atenção, a agenda de talentos e a segurança cibernética. Então, esse estudo mostra de forma muito clara o foco que os conselhos vêm tendo no ano de 22 e no ano de 23. E as pessoas começam a entrar no centro de todo esse processo, só confirmando o que nós vemos falando já há muito tempo, né, que o C do ESG é o que faz muita diferença. Você fala, pô, Carlos, mas ESG não tem C. Na verdade, tem, ele está escondido. Esse C é o C do comprometimento, é o C da cultura, é o C do comportamento. Ele é o grande amálgama desse processo todo. Sem isso, essas coisas não se conectam, não se falam. No Brasil, hoje, nós temos 21 milhões aproximadamente de empresas ativas, segundo o Ministério da Economia, agora em maio, que saiu esse estudo. No Monitor Mercantil, destacou que 69% delas são MEIs. Estou falando aí de mais ou menos 14 milhões de empresas. E só 0,9% são SAs, pouco mais de 185 mil empresas. Tem 24% limitados e por aí vai. De 2019 para 2020, houve um aumento daquelas empresas que passaram a adotar as práticas de governança, de 3%, de 2019 para 2020. Então, junta-se esse fato com o fato das prioridades de conselho, você vê que tem um match, tem uma batida justamente mostrando o foco dos conselhos pautados muito na governança, que são as práticas, práticas, princípios, regras e procedimentos, não é? Junto com pessoas. Não poderia ser diferente. E antes da gente chamar a nossa convidada, eu destaco aqui, numa pesquisa feita essa semana, quais seriam os grandes desafios da governança para esse ano e para o ano que vem. Aí é uma opinião muito particular minha, né? Eu vou perguntar à nossa entrevistada o que ela pensa disso. Gestão de riscos e crises, sem sombra de dúvidas, transformação digital, criar um ambiente que haja mente aberta para novas entradas, novas visões, conceitos diferentes, quebra de paradigmas, sustentabilidade ESG, óbvio, né? Isso faz parte. E disseminar o compliance, muitas das vezes, é visto de uma forma equivocada. E, por último, mas não menos importante, criar mecanismos de tomada de decisão mais ágeis e mais precisos, bem tempestivos nesse processo. Isso é de como a gente vê esse processo. E aí, sem mais delongas, chamando aí para a nossa entrevistada, ela é carioca, adora academia, como ela mesma diz, rata de academia, mãe do Felipe, um garotão de 9 anos. Felipe, grande abraço para você. Muito obrigado por você emprestar a sua mãe por 1 hora para estar aqui no programa com a gente. Depois ela devolve, a gente devolve, ela volta para você de novo, não se preocupe. Ela é formada em Ciências Contábeis e História também. 2 graduações, bacana, um esforço gigantesco sendo mãe. 15 anos de experiência em auditorias internas e externas, processos, controles de empresas de navegação, esporte, entretenimento e telecomunicações, e passou por empresas como o Wilson Sons, Rio 2016, o Comitê, né, a Globo, e hoje é a Head de Governança e Conformidade da Oi. Mariana Mesquita, seja muito bem-vinda, minha ex-colega do Grupo X. É um prazer enorme ter você aqui no nosso programa. Obrigada, estou muito feliz pelo convite, pela oportunidade. Já vi o programa outras vezes, estou me sentindo muito grata de estar aqui e de participar das conversas. Super à vontade, muito obrigada por todo o cuidado que vocês têm tido comigo até o momento, e eu sei que vai ser um papo maravilhoso, e o que eu puder contribuir, estou feliz. Legal. A gente começa aí já com uma pedrada para você responder, né?
Desses desafios de governança, como você vê isso hoje? Você que está nessa área já há bastante tempo e tem uma carreira impecável nesse processo de governança. Como é que a Mariana vê esses desafios? É, a governança, na realidade, você falou alguns pontos bem legais, assim, Carlos, que a gente detecta, né? Assim, hoje a companhia que eu estou é uma companhia onde tem bastante maturidade, quando a gente fala de governança corporativa, né? Então, a gente passou por aquele período de estruturação, né, que é um período de definição, né, de modelos de estruturação de governança, e isso vai Uhum. variar, né, de acordo com o tamanho da companhia, né, e depois a gente passou por um período de acompanhamento e agora a gente está no momento de otimização e simplificação. E isso tem muito a ver com o que você mencionou, né, sobre esses desafios do dia a dia, desafios operacionais, né, da governança não ser uma governança onde as pessoas entendem que ela é burocrática, né, ou que ela pode atrapalhar o dia a dia das áreas de negócio, né. Exato. As pessoas precisam ver valor na governança. Hoje a gente consegue enxergar isso porque eu estou numa companhia madura, né, que tem uma cultura de governança muito forte. Então isso para mim, né, nesse momento é mais simples, né? E aí agora a gente está no momento de simplificação, né, e de organização, porque a gente entende que a partir do momento que a empresa ela consegue facilitar para o cliente interno e aí ou clientes externos, stakeholders, qual é o nosso direcionamento, né? Quais são as pautas? E aí, coisas simples, né? Qual vai ser o Uhum. calendário do ano? É, o que a gente vai abordar? Quais são os principais riscos que a gente precisa mitigar? Quando você tem esse direcionamento mais claro, mais fluido, quando você tem pautas já definidas, né? E você cumpre essas pautas de uma maneira mais assertiva, as pessoas conseguem entender a governança de uma forma mais fluida no seu dia a dia, sabe? Mas a gente está nesse momento, mas é um desafio chegar até aqui, porque você está trabalhando com cultura. As pessoas precisam entender que uma boa governança, ela faz muita diferença, inclusive no resultado, né? As pessoas precisam entender que a boa governança, ela está diretamente ligada a um bom resultado também, ela contribui para isso. E é importante que ela seja efetiva, porém silenciosa, sabe? As pessoas não. Interessante. Eu acho que ela Efetiva e precisa ser silenciosa, né? e silenciosa. A gente não precisa ter palco, né? Quem tem que ter palco são as áreas de Uhum. negócio. As pessoas, se elas não estão sentindo que elas estão ali executando de fato, a gente está fazendo um excelente trabalho, né? Então, Até te deixa mais à vontade, né? Tira um pouco da pressão. É como trabalhar exato, com os bastidores, né? Um pouco menos exatamente. pressionado. Eu acho que isso é um bom ponto, assim, quando a gente fala de desafio interno, né? É Uhum. deixar mais leve. Não é deixar, a gente tem que praticar, usar as melhores práticas de mercado, né? A empresa, então, que eu estou, inclusive, é uma empresa muito grande, né? Então, com essa cultura de governança fluida e integrada, você consegue partir para um outro nível, né? Um nível de flexibilização, de otimização, né? E as pessoas conseguem fazer isso no seu dia a dia sem nenhum impacto efetivo, né? Então, isso Uhum. é o que a gente busca mesmo. Que bacana. E como é que é o ambiente? Como é que vocês trabalham a questão de segurança psicológica, uma vez que tudo que a gente já abordou aqui você confirmou pelo que você comentou? Como é que vocês tratam das pessoas? Como é que vocês cuidam de pessoas? Então, aquilo que aí a gente falando um pouquinho de conformidade, né, do ambiente de É, compliance, efetivamente, da governança em compliance, né? Você falou, né, assim, pessoas são o centro de tudo, e é isso que a gente de fato acredita, né? As pessoas, elas contribuem para tudo. Se você não cuida das pessoas, se você não cuida dos ambientes, você não está cuidando da companhia, né? uhum, Então, aqui, né, a gente tem um programa de conformidade bem robusto, né, com as políticas, os procedimentos, todo um programa de treinamento, educação e aculturamento importante, né, porque quando você trata de cultura, você tem que falar sobre educação, você tem que falar sobre uhum. aculturamento, Constante movimento, né? Constante mudança. constante movimento e acessível.
acessível em todos os sentidos, tá? Isso é muito Acessível no linguajar, acessível, trazendo de fato acessibilidade, né? Tirando um pouco do juridiquês, a gente tem que se fazer entender. Se a gente não se fizer entender, fica difícil. As pessoas não conseguem entender a mensagem. exatamente. Mas pensando aqui, né, a gente tem os canais, né, os canais que são importantes, canais de cuidado. Então, a gente tem um canal de denúncia aberto para a sociedade, né, e para os nossos clientes internos, onde a gente tem fluxos muito bem estruturados. E a gente tem os canais de acolhimento, né, que atendem mais os nossos clientes internos. Ambos os canais, eles se retroalimentam, né? Eu posso ter alguma denúncia que a gente entenda que eu preciso levar isso para um canal de acolhimento, onde eu preciso tratar da saúde mental, né? Ou de uma equipe, ou de um denunciante, ou de um denunciado, né? De todas as pessoas que estão ali participando. E o canal de acolhimento também pode identificar situações que retroalimentem o canal de denúncia, né? E aí, com esse cenário, né, onde a gente consegue olhar um pouco para a sociedade, para o nosso cliente interno, a gente faz um monitoramento, né, do ambiente para a gente conseguir cuidar das pessoas e do nosso ambiente de forma mais assertiva, né? Uhum. Acho que é Legal. basicamente. E a gente estava conversando antes de entrar no ar, você me comentou uma coisa que eu fiquei muito feliz e me chamou muita atenção, que é o estágio que vocês, de maturidade que vocês estão agora no canal de denúncia. Então, para você que está nos ouvindo agora, o que é o canal de denúncia? O canal de denúncia é uma ferramenta que as empresas oferecem na governança, na corporação, como a empresa como um todo, para que, anonimamente, você possa, como o próprio nome diz, denunciar situações das mais variadas, de assédio, de roubo, de furto, de corrupção, seja do que for, de uma forma anônima, e assim sendo, você contribui para o compliance, para o bem-estar, para a saúde, tanto financeira quanto saúde comportamental da companhia. Só que muitas das vezes esse canal é mal utilizado. Vira um canal de fofoca, vira um canal de reclamações e por aí vai. E você me comentou, que eu achei muito bacana, só confirmando novamente, ratificando, que vocês agora já estão num outro estágio, ou seja, você já está buscando a origem da denúncia para diminuir a quantidade de denúncia. Quer dizer, não é só tratar as consequências, as consequências do problema, você quer ir na causa para evitar que elas ocorram. Quer dizer, é um nível de maturidade muito grande já à vista do que a gente vê por aí. Eu fico muito feliz mesmo, né? E aí eu tenho que falar, né, que eu só sou mensageira, né? Tem um time fenomenal, um time Legal. perfeito, maravilhoso por trás disso, que toca o canal de denúncia e toda a área de conformidade e privacidade dentro da companhia, que é um time exemplar, assim, um time de fibra mesmo. Mas com relação ao nosso canal, assim, a gente não está mais naquele momento de denúncias sem propósito, sabe? Hoje a gente percebe que no canal a gente já tem denúncias mais assertivas. É claro que existe maturidade e que ela tem que melhorar. A gente tem que sempre melhorar, a gente tem que trazer mais transparência, comunicação melhor, principalmente para o cliente externo, tá? No cliente, quando a gente olha para o nosso cliente interno, como a gente consegue trazer todo o nosso arcabouço de aculturamento de educação, obviamente a maturidade dele vai estar um pouco maior do que a do cliente externo. E aí, a do cliente externo, a gente consegue, através da comunicação com eles, quando é feita uma denúncia, pedir maiores informações. Então, a gente vai moldando ali para eles entenderem o que de fato é aquela denúncia, o que a gente precisa para fazer uma investigação efetiva, né? Então, agora, nesse momento, a gente identificou que a gente precisava mudar um pouco, repaginar a página, assim, o nosso canal, então a gente cuidou um pouquinho do nosso canal, então ele está com uma usabilidade bacana, a gente... Friendly, né? Mais agradável, Ele está mais friendly, fácil. um linguajar mais fluido, mais Fluido. compreensível, com um vídeo para explicar como é que é o fluxo, a cadeia de uma denúncia, né, para a gente aproximar as pessoas de fato. E agora a gente construiu, né, dentro aqui da companhia, um grupo de trabalho focado nas pessoas que cuidam do ambiente da companhia, né? Porque, claro que todos nós cuidamos do ambiente da companhia, mas existem áreas que têm esse chapéu um pouquinho mais
mais pesado, né? E a gente está falando de áreas como o RH, como conformidade, como privacidade, diversidade, sustentabilidade, a própria comunicação interna, né? Então, esse grupo de trabalho, ele é formado por essas pessoas que cuidam do ambiente da companhia, e o nosso grande objetivo é justamente esse, é a gente entender, e aí eu, obviamente, seguindo todo o sigilo e anonimato necessário, né? Mas observar o que pode ter causado aquela denúncia, né? E o que a gente pode fazer como companhia para cuidar do ambiente e cuidar das pessoas. Então, a gente já está nesse momento de análise de causa raiz. Claro que é passo de formiguinha, né? Assim, Sim, para ficar estruturado realmente um passo de cada vez. a gente sempre fala isso, mudar a mentalidade não é de uma hora para outra, né? É um processo onde a gente precisa ter resiliência, a gente precisa ter paciência, a gente precisa ter amor, né? Para Tudo construir a gente tem que fazer com paixão, com amor, senão fica muito insosso, né? Falta sal, falta alguma coisa ali, não fica... Exatamente. Mas a gente está nesse momento, então a gente tem um super orgulho do que a gente está construindo. E me diga uma coisa, a partir do momento que você recebeu a denúncia, investigou, apurou, chegou a um consenso, certamente tem um comitê que define se é pertinente ou não e, consequentemente, qual vai ser a medida disciplinar, se aplicável ou não. A partir do momento que define-se por uma medida disciplinar, seja um caso de assédio ou algo similar, como é feita a comunicação para a companhia? Quais os cuidados que você tem para preservar a identidade, sem dúvida, mas também não deixar de comunicar, que se você deixar de comunicar, você não mostra o que você está fazendo de correto. Então fica uma dualidade ali, algo complicado. Tem que ser muito bem medido e muito bem escolhidas as palavras, né? Sim, e isso, olha, essa pergunta ela é mais difícil do que a primeira, porque ela tem A gente só faz pergunta difícil. Tem muito pano para manga com relação a essa pergunta, porque a gente tem questões, obviamente, também jurídicas aí, claro, que precisam ser respeitadas. A nossa estratégia com relação à transparência, porque aqui o principal ponto é a transparência, né? Então, a gente tem um processo muito sério, né, de fluxo, que a gente faz toda a apuração, isso vai para um comitê independente, esse comitê, ele faz a avaliação, né, e depois isso vai ter um tratamento, né, numa dobradinha de RH e conformidade. Então, assim, o sigilo, ele é sempre mantido, mesmo no momento da deliberação, ninguém sabe o nome de ninguém, as pessoas não sabem cargo, a gente mantém o sigilo de absolutamente tudo, né, que para a gente é muito importante, né, para não impactar nada durante o processo de investigação, de deliberação. E aí, com relação à comunicação, é mais abrangente, né? A gente tem um canal interno, né, uma intranet, onde a gente atualiza os principais números, então a gente traz para a companhia, né, um canal específico. Esse ambiente ele é específico do canal de denúncias, tá? Se a pessoa tiver qualquer dúvida sobre canal de denúncias, ela pode ir ali para entender um pouco mais. E a gente coloca os nossos principais números. A nossa transparência ela é um pouco mais abrangente, né? A gente fala quantas foram as denúncias naquele trimestre, quais são as principais características dessa denúncia, se as denúncias elas tiveram identificação ou não tiveram identificação, qual foi o percentual. Um outro percentual que é importante a gente trazer para as pessoas é com relação a informações, né? Assim, foi possível a gente concluir por falta de informações ou não. Então, esse é um ponto bastante importante para a gente, porque quanto mais informações as pessoas dão numa denúncia, melhor, é mais assertiva a nossa apuração. E a gente fala sobre a quantidade de medidas disciplinares que foram, né? Então, quando a gente fala sobre medida, a gente fala a quantidade. Quero falar com você, agora a Geração Sempro também é EAD. São mais de 80 cursos disponíveis na plataforma, como marketing digital, empreendedorismo e edição de vídeo. A hora é agora, acesse ead.geraçãosempro.com ou então @geraçãosempro e fique de boa e independente. Você pode acessar de onde você estiver. Eu, por exemplo, estou usando o meu celular. Faça a escolha certa e venha para Sempro também. Teve um pequeno probleminha técnico. Aqui é como diz o Faustão, a gente faz na hora, né? Então a gente se vira aqui nos 30.
peço desculpas a vocês aí. Então, voltando aqui ao que nós estávamos falando, Mariana estava terminando a fala dela sobre a questão do canal de denúncia, como é feita essa comunicação. Então, ela explicou todos os cuidados, tanto jurídicos quanto de respeito ao anonimato da pessoa e tudo mais, mas ela divulga pelos números e dessa forma deixa a informação muito clara. E o meu comentário para isso, quando ela usou uma palavra que é muito importante destacar para você que está aí nos ouvindo, que é a questão da transparência. Quando a gente fala transparência, muitas das vezes a primeira e única qualidade que a gente lembra da transparência é ela ser verdadeira. Está errado? Não, não está. Está correto, porém incompleta. Quando a gente fala de governança, a transparência da informação na governança, é muito importante que ela seja, sim, verdadeira, sem sombra de dúvida, coerente, ela tem que ter uma coerência no processo, ela tem que ser tempestiva, ou seja, algo que aconteceu agora não pode ser reportado em novembro ou dezembro, ela não pode se ater somente a requisitos legais, a um fato relevante ou algo que o valha, melhor, não se restringir, como eu estava dizendo, somente a isso, e ser tempestiva, como eu falei. Então, é importante que ela tenha essas características para que, efetivamente, ela seja transparente dentro do olhar da governança, seja uma informação positiva ou uma informação negativa. E aí, Mariana comentando a respeito dessa comunicação, o RH tem uma participação, sem sombra de dúvida, importantíssima, porque é um dos principais, na verdade, a principal área da companhia que trata de pessoas. Na verdade, todos na companhia têm a responsabilidade de cuidar das pessoas, mas o RH, pelo chapéu, provavelmente dito, mais pesado, como a Mariana mesmo utilizou. E aí a minha pergunta como é essa relação com o RH e a comunicação num caso desse de canal de denúncia? Como é que vocês trabalham isso? Quais são os cuidados que você tem, pensando um pouquinho mais um detalhe quanto a isso? Com relação ao RH especificamente, assim, é uma área extremamente parceira, né? Então, a gente trabalha muito em conjunto, muito mesmo. Então, obviamente que a área de compliance, ela precisa manter sempre o sigilo de toda a denúncia, então a gente mantém o sigilo, mas é uma área muito parceira, quando retroalimenta a gente nas informações necessárias. E aí, um ponto muito importante também, eles fazem um acompanhamento muito bacana do que vai ser levado também, né, para o comitê e do que é acompanhado depois, né? Então, o que é com relação às medidas e ambiente, etc. Então, a gente tem uma parceria muito grande. E uma coisa muito legal também é que a gente consegue trocar muita figurinha sobre diagnósticos, né? Porque não necessariamente quando chega uma denúncia se trata de um assédio ou se trata de um desvio de comportamento, né? Às vezes são questões de gestão, de liderança, que podem ser tratadas de dia a dia, né? Que podem ser tratadas pelo RH. Então, esse insumo também é muito importante, né? Para eles conseguirem identificar como é que está o ambiente da companhia. Então, é uma bola assim, super dividida, uma parceria bem grande. E a comunicação interna, como é que ela nos suporta, né? A comunicação interna está dentro desse grupo de trabalho, porque eles são fundamentais. E na Oi, a comunicação interna está muito vinculada à estratégia. Então, todo final de ano, a comunicação interna, ela constrói um grande plano de educação, de comunicação para a companhia. Nesse plano, a gente tem todas as áreas que participam, né? Então, eu não tenho só o que eu preciso comunicar para a companhia olhando para a conformidade, mas eu também tenho questões de segurança da informação, de privacidade, de diversidade, né? De ESG, de liderança, enfim. Então, eles têm um cronograma e um storytelling específico que eles montam, porque eles são super criativos, então, para seguir com a estratégia das áreas. Então, a gente fecha isso no final do ano, todos em conjunto, e a gente segue com isso no final do ano. E aí, esse ambiente específico é um ambiente que a gente já tem acesso, né? Esse ambiente que a gente coloca as denúncias e
é um ambiente que é da comunicação, mas que a gente tem acesso e a gente faz essa dobradinha também de colocar nesse ambiente todas as informações, o painel ali com as informações das denúncias e etc. Mas eu acho que se eu tivesse que falar uma coisa que eu vejo que funciona muito bem, é alinhamento entre as áreas e propósito, como você falou lá no início. Uhum. Eu acho que quando as áreas e a companhia elas têm o mesmo propósito e um alinhamento para aquele propósito, funciona. Tudo funciona. É óbvio que não vai ser perfeito, nada é perfeito, ninguém Sim, é a perfeito. gente é humano, é claro. Mas quando as áreas entendem que o que elas estão fazendo contribui para o mesmo propósito, né? E a gente tem comunicação clara e a gente compreende a dor do outro, entende a dor do outro, né? A gente tem um ambiente mais colaborativo. E eu acho que para a sociedade e para as empresas que a gente quer construir, né, para frente, eu acho que a colaboração para um propósito, ela é fundamental, né? Então, eu vejo muito isso, assim, que a gente vem construindo, né? Assim, então, fico muito feliz. Eu assisti um vídeo uma vez do Simon Sinek, e aconteceu alguma coisa muito parecida comigo, que ele comenta num hotel, até na China também, eu fui pegar um navio uma vez, mas ele ficou no Four Seasons, né? Totalmente diferente. E ele conversando com um barman, na verdade eu também estava conversando com um barman nesse bate-papo, então é muito parecida a história. O barman, ele perguntou para o barman se o barman gostava de trabalhar aqui. Aí o cara respondeu assim: eu amo trabalhar aqui. Aí ele, eu perguntei se você gosta, ele respondeu que ama, como é que é isso? Aí a resposta do cara foi assim, sensacional. Aqui eu posso ser eu mesmo. Ah, é a melhor coisa. Pô, cara, mas como é que é isso? Não, porque no outro emprego que eu tenho, meu chefe passa de tempo em tempo e fica perguntando se eu já bati a meta, se eu já fiz isso, se eu já fiz aquilo. Pô, que coisa chata. Não, mas é porque aí a governança tem um compliance, eu tenho que atender isso, que é a minha meta. Pô, cara, porque se você ficar vivendo de meta, você, cara, fica um negócio, sei lá, acho que muito desumano nesse processo, sabe? Acho que a gente tem que ter a meta, sim, para atender o que a companhia precisa, afinal de contas a companhia não é filantrópica, tem objetivo ao lucro, tem a participação dela na sociedade, ok, mas tem que ser um ambiente agradável, leve, exatamente como você está falando. E a gente percebe muito do jeito que você fala, o teu sorriso, o teu rosto, como você fala, assim, de propósito, estou falando a verdade, eu estou bem, é isso, eu gosto, eu tenho paixão. É perceptível esse teu sentimento, entendeu? Falando. Não é uma coisa, tá falando, mas pô, não, pelo contrário. Você curte os papos que a gente teve quando a gente estava discutindo a pauta, um pouquinho antes do programa também, você sempre fala com muita paixão da companhia. Isso é muito importante. Isso faz uma diferença muito grande. Tá? Verdade. E a tua meta? Já que a gente está falando de meta. Vamos falar de meta. Elas são necessárias. Qual é a tua principal meta esse ano? Olha, eu tenho várias metas comigo mesma. Olha que o pessoal deve estar ouvindo, está ouvindo a chefe. Não, mas eu falo isso toda hora. Hoje eu falei isso. Eu tenho várias metas comigo mesma, mas porque eu sou uma pessoa que eu tenho isso de querer o que a gente pode fazer, o que pode ser mais legal, mas eu tenho que segurar um pouquinho, né, a ansiedade, mas hoje, assim, pra gente, olhando para a conformidade, né, olhando para a compliance, e a gente está com muito carinho com relação a esse grupo de trabalho. Acho que esse grupo de trabalho ele vai trazer tantos resultados positivos para a companhia, porque é um olhar colaborativo para o ambiente, né? E é um olhar de cuidado para as pessoas. Então, assim, o nosso grande objetivo nesse primeiro momento é a gente construir um letramento para a companhia com relação a esses temas que são tão importantes, né? Porque as pessoas às vezes menosprezam o conceito, e o conceito ele é fundamental, né? Então
a gente quer fazer um letramento na companhia sobre assédio moral, sobre assédio sexual, sobre desvio de comportamento, o que é, né? O que isso significa, e quais são os exemplos, né? E quais são os caminhos que a gente precisa adotar. Então, acho que esse letramento, que é um objetivo que a gente tem com esse grupo, 2 objetivos, é uma meta bem, bem importante para a gente esse ano, porque a partir do momento que a gente tangibiliza para as pessoas os conceitos, a gente traz clareza, né? E clareza em todos os sentidos, não só para denunciar, mas para se identificar numa situação, né? O que é um comportamento positivo, o que é aceitável, o que não é aceitável. Será que o que eu estou passando, de fato, eu estou passando por uma situação de assédio, né? Então, esse conceito claro, definido para todos, tangível, né? Ele é importante. Então, a gente quer construir esse letramento, e aí em conjunto, né? Então, porque acho que a definição de assédio moral não pode ser uma definição de compliance, tem que ser uma definição da companhia, das pessoas que cuidam das pessoas. Então, esse é o nosso grande objetivo, a gente construir esses conceitos a 20 mãos, aprovar em todas as esferas que são necessárias, letrar a companhia e apoiar a maturidade da companhia nesses conceitos, nessas informações, né? E você falou uma coisa que também me chama bastante atenção, a gente já falou aqui antes, e você, o telespectador que está nos vendo aí, há de lembrar. Nós temos por hábito, muitas das vezes, eu me coloco nisso como ser humano também, ex-executivo que fui, quando a gente fala companhia, é engraçado que fica parecendo que é um ser alado, que senta num trono, no topo de uma montanha, né? Tem um cajado, um cetro, e aí você chega para ele, companhia, oráculo, o que você deseja que eu faça? Aí o cara bate o século e fala, não, quando você fala companhia, somos nós, todos vocês são a companhia, né? Cada um com uma carinha, cada um com um pedacinho para juntar nesse mosaico todo. Por isso que essa multidisciplinaridade, esse grupo diverso que você tem, faz tanta diferença. Esse grupo é a companhia. Né? Exatamente. Só para destacar para o pessoal que está nos ouvindo que a gente não combinou isso, mas a verdade é uma só, é assim que é feita, é dessa forma que é feita. Não é? É isso. E de fato é um grupo diverso. Né? Você falou dessa história, né, do Simon Sinek e sua também, e é isso, né? Você ama o seu trabalho a partir do momento que você pode ser você mesmo. Então, quando você vive num ambiente diverso, você está numa equipe onde todo mundo tem que ser igual a você, já era. Acabou. Você tem que ter pessoas diferentes, você tem que ter pessoas que pensem de forma diferente, pessoas que te confrontem de forma positiva, né? Para você, de fato, ter um ambiente diverso em todos os sentidos, né? Quanto mais heterogênea for a equipe, melhor, porque você vai ter de A a Z várias nuances, visões do mesmo aspecto, né? E a gente falou aqui muito de propósito, destacando para o nosso pessoal que está nos ouvindo, eu acho que a melhor definição que eu já ouvi de propósito é o exemplo do reverendo Martin Luther King, que foi um ativista americano. Ele, em 1963, ele levou 250 mil pessoas para Washington, num domingo de manhã, em agosto, que é verão nos Estados Unidos. E curioso que as pessoas que lá foram, nenhuma foi para ouvir ele falar. Na verdade, todas que foram para lá foram para ouvir a si mesmo, porque o que ele falava não era uma questão de negros e brancos, era uma questão do país, da América, deles. Como eu falei da companhia, são eles que fazem o país. Então o cara pegou um ônibus, foi 8 horas viajando para lá e tal. Lembrando que naquela época não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha nem Orkut. Né? Quem lembra aí do Orkut? E como é que esse cara conseguiu reunir esse pessoal todo? Pelo propósito. É isso que move a gente, é o que faz a gente a gente sair da cama de manhã. Senão não tem. William, tem algum comentário aí para destacar? Wilton? William? Bom, seguindo aí, então, nós vamos passar então para as vagas. Aguenta só um pouquinho, Mariana, que a gente volta com você. Tá bom.
William, pode colocar aí as vagas, por favor. O William está com um probleminha lá até hoje. O dia realmente está... Acho que deve ser o calor. Deve ser o calor. A Priscila Bustin comentou aqui: a organização é feita de pessoas para atender pessoas. Esse diálogo vai muito em encontro da humanização das organizações. Priscila Bustin. José Newton deu parabéns. Tem outros comentários aqui. Bom, vamos seguir então. William, as vagas, por favor. William, não está aparecendo. Bom, então está aparecendo aí na nossa tela a vaga que apresenta para aplicativo procedimento de acesso seletivo de analista. Como vocês estão vendo aí, tem o QR Code. Basta pegar o seu celular, apontar para essa vaga e ela automaticamente, quando você aplicar, vai direto para você no site onde tem a vaga e fica de uma forma bem prática e bem direta. Vamos começar aí, William? Eu vou entrar aqui agora com o microfone aqui rapidamente. Aqui nessa vaga que a gente está aqui agora é a vaga de Gerente de Segurança de Saúde e Meio Ambiente, SSMA, deixa eu abrir aqui a imagem aqui mais pertinho para mim. É da The Bernd, Tempo Integral, São Paulo, Brasil, e foi postado no dia 3 de agosto, faz pouco tempo. Eles estão buscando formação superior completa em engenharia, pós-graduação ou MBA em gestão de negócios, especialização em segurança de trabalho, sólida experiência em áreas de segurança e ou meio ambiente e ou saúde. Imprescindível ter CREA ativo e experiência anterior com gestão de times. Beleza, para você que tem esse perfil, por favor, aplica para a vaga, de novo, pegar o seu celular, apontar para esse QR Code que está aí na tela e automaticamente você é dirigido para o site da companhia. Próximo, ele. Isso, puxando aqui o próximo aqui para a gente. No grupo, né? Vou ver aqui agora qual vai ser. É o processo seletivo de analista que tem aqui do Elo Group. Isso. Inscrição, cadastro, teste online até 27 de agosto, learning stage, de 4 a 6 de setembro, resultado final a partir de 20 de setembro e admissão em outubro de 2024. Vamos colocar mais uma aí que dá tempo, para a gente fechar aí o pacote de vagas. Isso, temos aqui o analista de negócios de carbono. Também da Elo Group, também. Não, peraí, perdão. Não, Aura Energia. Aura Energia presencial de São Paulo em tempo integral. Eles estão buscando desenvolver processos para aplicação de estratégia e comercialização da carbon offsets em nível global, avaliar e monitorar tendências no mercado voluntário de carbono e garantir a modelagem de base e de específicas do mercado voluntário de carbono. Tem mais especificações aqui, mas você pode acessar pelo QR Code e ver a vaga por você mesmo também. É um texto bem grande, bem explicadinho, para você poder entrar no processo. Também está tendo essas vagas aí para você ver. Legal. Quanto tempo a gente tem mais aí? Temos ainda 10 minutinhos ainda de programa, então vamos lá. Beleza. Vamos então voltar aqui com a nossa querida Mariana. Mariana, a gente está chegando ao final aí do programa. Um bate-papo muito agradável, como sempre. Reforçando aí para o nosso querido Felipe, devolvendo sua mamãe aí, pode abraçá-la novamente agora, vai terminar o programa. Obrigado, Felipe. Queria ouvir de você os teus comentários finais, 2 minutinhos aí, o que você teria para dar um recado para essas empresas ainda que não têm um processo de governança, talvez por não ter obrigatoriedade, ser de capital aberto ou algo assim. Pela tua experiência de que você vive de governança, o que você recomendaria para uma empresa limitada que tem um faturamento alto e
não por obrigatoriedade, mas por recomendação técnica sua, o que você recomendaria para eles de governança? Olha, quando a gente está falando, né, de governança e de compliance, a gente está falando de duas coisas básicas, né, que acho que cabe para qualquer companhia, que é organização e boa prática, né, quando eu estou falando de governança. Então, você ter papéis e responsabilidades muito claros, né, com relação a deliberações, a reportes de estratégia, e isso é muito importante, porque você traz imparcialidade, você traz controle para a sua companhia. Então, independente de qualquer coisa, eu acho que os instrumentos de uma governança corporativa, e aí você não precisa seguir ipsilíteres de legislação especificamente, mas você ter processos bem definidos de governança, eles são importantes, né? Então, você ter comitês de deliberação, você ter alçadas de aprovação, você ter processos muito bem definidos, isso é muito importante, né? Porque às vezes a gente identifica, e eu passei isso um pouco no meu período de auditoria, às vezes as empresas elas eram pequenas e elas nasciam pequenas, mas elas acabavam crescendo muito. E esse crescimento desordenado, né, sem um mínimo de governança, ele impacta muito depois, né, quando as empresas elas estão maiores. Então, eu vejo que é muito importante. Começar certo desde pequeno, né? Desde pequeno, não importa o seu tamanho, né? Eu acho que os mecanismos mínimos de controle de governança eles precisam ser construídos, né? E aí, a partir do momento que a sua maturidade vai evoluindo, você vai evoluindo nesses controles. E pensando em conformidade, em compliance, eu vejo que olhar para as pessoas, né? E aí pode ser na estrutura que você puder, né? Porque tem empresas que têm uma estrutura maior ou menor, né? Mas você olhar minimamente, né? Ter um código de ética e conduta, onde você consiga dizer, né? Quais são os seus principais valores, o que é aceitável ou não é aceitável na sua corporação, é muito importante. Você ter uma cultura, né? E aí, bem como, eu não lembro se foi a Priscila quem fez exatamente Priscila ou Patrícia que fez o comentário, Priscila Bruxin. Priscila Bruxin. Então, assim, você ter uma empresa, uma organização humanizada, independe do tamanho dela, né? Então, esse olhar, né? Você ter quais são os seus valores, né? O que é tolerável ou não é tolerável para a sua companhia? É uma coisa que você pode ter independente do seu tamanho. Vocês estão falando dos riscos, né? O que é aceitável, o que é tolerável, o que não é. Exatamente. Todos, não só para quem está em cima, para quem está embaixo. Para todos, né? Então, acho que você ter esses mínimos mecanismos de conformidade, políticas e procedimentos que definam quais são os maiores direcionadores da companhia também são importantes. Então, óbvio que tem que começar pequeno, e aí sempre pensando no seu público interno, conheça o seu negócio, né? É mais importante do que qualquer coisa. Não faça nada de prateleira, né? Conheça o seu negócio, entenda do seu negócio, quem é o seu público, até onde você pode ir, né? Coisas básicas. Meus documentos eles têm que ser pequenos, curtos, né? Então, assim, entendam com quem vocês estão falando e construam coisas para essas pessoas, para elas compreenderem a importância e a diferença que aquilo vai fazer na vida delas, sabe? Receita de sucesso. Então, para você que está aí ouvindo, uma consultoria gratuita da Mariana, pode depois passar o tape novamente para você anotar direitinho, de grátis, 0800 que a Mariana ofereceu aí, então anote, bote em prática que funciona. Mariana, muito obrigado pela sua participação, um beijo enorme para você. Foi muito bom te ver depois de tanto tempo, né, de Grupo X, vendo que você está bem sucedida, mãe. Então, eu fico muito feliz em ver os meus amigos bem, né, tanto espiritualmente quanto profissionalmente, vamos colocar assim. Então, muito obrigado mais uma vez. O programa aqui está de portas abertas para você. Qualquer momento que você precisar, o que você desejar, fique à vontade. Vagas que você queira mandar, a gente apresenta aqui, sem problema nenhum. Muito bem-vindo. Muito obrigada. Estou muito feliz com o convite, muito feliz de reencontrar você. Estou aqui também, para o que todos precisarem, dúvidas, me procurem. Por favor, mas só não liguem para ela para pedir desconto na internet.
Pelo amor Não, de aí Deus. não. Não é esse telefone, nem esse QR Code. Obrigado, Mariana. Para você que está nos ouvindo aí, vamos passar agora o vídeo do Maricá Business 3, agora dia 22 de agosto, com meu amigo Leonardo Repula, do programa Se Liga Empresário. E em novembro nós vamos também ter o Jornada SG, vai ser o primeiro evento em Maricá, não perca. Aí na tela agora com o vídeo. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Vem aí, Maricá Business 3, dia 22 de agosto, a partir das 14 horas, no Caneca Mofada, em Itaipuaçu. A sua empresa não pode ficar fora dessa. Rodadas de negócios, network, palestras, homenagens. Compareça. Venham todos participar deste grande evento em prol do desenvolvimento da cidade de Maricá. Maricá Business 3, em Itaipuaçu, dia 22 de agosto, às 14 horas, no Caneca Mofada. Não percam!